Pô, Abaixo de histórico profissional, ô Zé, geralmente vem ali alguns cursos complementares, informações complementares, se é para finalizar o currículo aqui. O que, que geralmente as pessoas colocam nesses campos? Colocam informações como inglês, habilidades em outras línguas, né? Algo nesse sentido. Esses cursos adjacentes que eles vão fazendo durante o período técnico dele, né? Eu estou fazendo curso aqui de gestão, liderança de pessoas, enfim, coisas que vão dando certificado para ele, eles vão colocando dentro desse espaço. E um erro muito grande que a gente vê nesse sentido é o que a gente falou no começo. São os famosos gráficos, né? O cara coloca inglês. Qual que é o seu nível de inglês? O cara vai lá e coloca um gráfico com 5 barrinhas, com 4 coloridas e um em branco. Para ele é claro, talvez ali, para essas 5 barrinhas e 4 preenchidas e um em branco, quer dizer que ele tem um inglês avançado, tem um inglês intermediário. Para ele é claro, mas para mim não é claro. Para você não é claro. O robô que está no seu currículo não é claro essa informação. Entende? Ou então o cara coloca inglês avançado. Se o inglês dele é avançado. Tá, beleza, mas em inglês avançado o que quer dizer isso? Quer dizer que você consegue falar, você consegue escrever, você consegue ouvir, você consegue ler o manual, você consegue participar da reunião. O que quer dizer isso? Então, a dica que a gente sempre dá aqui, cara, é as informações que tem habilidades em outras línguas, habilidades em softwares, né, tipo Excel, etc e tal. Quebre isso em avançado, básico, intermediário. Quebre isso nessas 3 áreas. São palavras que são comumente usadas por todas as empresas. E quando for falar de língua, quebre ainda mais. Fale inglês escrita, inglês leitura, e inglês diálogo, né, de oratória, vamos dizer assim. E quebre isso, cada um desses itens. Por exemplo, na oratória eu sou avançado, mas na escrita eu sou básico, e na leitura eu sou intermediário. Porque você que é técnico de manutenção, muito provavelmente você não fala inglês, na grande maioria não fala. Mas você lidar o dia inteiro com manuais de equipamentos, e geralmente esses manuais estão em outras línguas, e você consegue consegue configurar o decifrar. equipamento, arrumar o equipamento lendo esses manuais. Então, talvez você vai ter ali uma comunicação básica, mas a sua leitura vai ser um nível, a sua interpretação de texto vai ser um nível um pouco mais alto. Isso joga a favor do seu lado, entendeu? Então, evite gráficos nesse sentido, evite coisas que vão confundir os recrutadores e seja mais objetivo usando essas nomenclaturas básico, médio, básico, intermediário e avançado para caracterizar cada uma dessas experiências suas, tá É, bom? eu vejo, cara, que nessa questão de básico, avançado, eu acho que muitas pessoas colocam Excel básico, Excel avançado, mas as próprias pessoas, eu acho que elas nem entendem o que seria o básico e o que seria o avançado. Entendeu? Eu já cansei de ver porque nas provas práticas, você pode passar por uma prova prática. Às vezes você coloca lá Excel avançado. Chega numa provinha de Excel, às vezes a pessoa não sabe nem ali o básico do Excel. Então é bacana entender ali, destrinchar mesmo o que é o básico, o que é o avançado, até onde eu preciso ter o conhecimento ali para me enquadrar no avançado. Entendeu? Porque é isso que realmente vai ser cobrado ali durante o dia a dia. Exatamente. Dependendo da vaga que você está concorrendo, vão ter provas, testes para isso. Eu mesmo já fiz prova teste de Excel numa empresa. Então, uma empresa que chamou todo mundo, todos os candidatos dentro de uma sala. Aí tinha lá 10 candidatos, aí eu chamava cada um para fazer entrevista e depois cada um ia para um computador fazer teste de Excel, depois cada um ia para o computador fazer outro teste lá. E, cara, se você mentir no seu currículo, você já é eliminado ali antes da próxima etapa. Então, se você for contratado, você vai ter algumas dificuldades ali no seu trabalho, vai ser exigido coisas que você não está apto a realizar. Então, não minta no seu currículo para ganhar vantagem sobre outras pessoas. Só tente dar ênfase a coisas que você acha que vai te impulsionar a conseguir aquele último cargo lá, tá bom? Até porque se a empresa te contrata pelo que você colocou ali, pelo que você foi sincero, cara, eu não tenho domínio total no Excel, mas a empresa ela te contratou por outras qualidades que você descreveu no seu currículo, você pode ter certeza que, dependendo do seu desenvolvimento que você tiver na empresa, ela tem como te qualificar naquelas áreas. A própria empresa, geralmente, ela tem programas de cursos que ela consegue te capacitar para te deixar na forma que ela quer, se ela vê que aquilo ali vai agregar para o crescimento da própria empresa. É isso aí. E a última parte aqui do nosso currículo, Zé, que a gente entende que é o mais comum aí, são as informações complementares. Que tipo de informações são essas?
cara, disponibilidade para viagens, para morar fora do seu ambiente que você está localizado hoje. CNH, seu tipo de CNH, isso é importante. Por exemplo, hoje eu tenho um emprego que eu tenho um carro da empresa. E eu preciso ter um carro da empresa. Então, talvez se o cara não tivesse CNH, ele não seria contratado. Porque uma das funções do cara é rodar de carro, visitar as lojas, enfim, tem lojas em todo o estado de Minas Gerais aqui que roda de carro, para fora a gente vai de avião. Mas eu precisaria de ter uma CNH apta para poder assumir um cargo. Até tem uma história engraçada, cara, com isso. Tem uma história engraçada, até dando parênteses aqui no conteúdo. No último emprego também eu tinha carro da empresa. Aí trabalhei lá durante, sei lá, um ano e pouquinho. Aí eu recebi um e-mail, cara, da empresa que aluga carro pra gente, falando que eles iam pegar meu carro de volta porque a minha pontuação da minha carteira tava acima do permitido. Hum. E, cara, sabe quantos pontos que eu tinha na minha carteira nessa época? Hum. 42 pontos, Que isso? Você já não tinha carteira mais, não? 42 pontos. Cara, é uma história que eu conto, 99% das pessoas não acreditam, mas eu tenho documentos pra poder provar isso. Que o que aconteceu? Teve certo momento da minha carreira lá, por exemplo, o carro do meu pai hoje tá no meu nome, que eu comprei o carro e depois eu passei pro meu pai. O meu carro tá no meu nome. Aí eu tinha uma moto que eu vendi pra um cara, também tava no meu nome. Então eu tinha vários veículos no meu nome. E eu tomava multa nos meus veículos. Aí se passasse de 20 ou 21 pontos à época, 21 pontos. a sua multa não zerava. Então se você sei lá, tomou 15 pontos, depois de um ano ela zera. Mas se passou de 20 ou 21 pontos, essas multas não zeram mais. Então, teve um momento que eu passei desses 20 pontos, em 2014, 2013, sei lá, e foram os anos passando, como não zerava, toda a multa que a gente tomava ia acumulando. Então, de 20 virou 25, depois 30, depois tal. Aí chegou ao ponto mais de ter 42. Aí como que funciona para você zerar esse 42? Você tinha duas opções. Eu não sei como é que tá a lei hoje. Na época era assim, ó. Você tinha uma opção que era o seguinte, ó. Você ia lá, devolvia a sua carteira, você tinha que fazer um curso de reciclagem durante um mês. E eu tinha que ficar 6 meses sem dirigir, com minha carteira caçada. Depois de 6 meses com esse curso, eu receberia de volta a minha carteira para poder dirigir. Ou eu esperaria a minha carteira realmente ser caçada, porque lá no Detran tem um negócio lá que eles abrem tipo um processo contra a sua carteira depois de um certo ponto. Aí eu esperaria esse processo ser aberto, aí a partir desse processo aberto, aí sim eu não poderia dirigir mais. Ou seja, eu tinha 42 pontos na minha carteira, mas eu poderia dirigir naquele momento, a minha carteira não estava caçada, enquanto esse processo não fosse aberto. E esse processo, ele poderia ser aberto uma semana depois, ou poderia ser aberto em até 5 anos. Na época, a lei era essa. Eles tinham até 5 anos para abrir esse processo depois que eu estourasse o ponto da minha carteira. Depois de 5 anos, essas multas iam zerando. Eu falei, poxa, eu não vou entregar minha carteira agora, ficar 6 meses. Não vou esperar o processo abrir contra mim. E, cara, eu tive que ir no Detran pegar um documento chamado, se não me engano, certificado de prontuário, que na qual falava, ó, o Edson tem 42 pontos na carteira, mas ele ainda tá apto a dirigir. Eu tive que pegar esse documento, mandar para essa empresa, aí eles liberaram eu continuar com o carro. Entendi. Só que o que aconteceu? Passou 5 anos, cara, e eu nunca fui processado, minha carteira nunca foi processada. Então esses 42 pontos, no primeiro ano viraram 30 e poucos, depois viraram 20 e poucos, aí baixou, aí eu zerou. Então eu tive esse estouro na minha carteira, esse estouro abaixou, sem eu nunca ter sido processado. Foi sorte totalmente do acaso, cara. Você deu sorte, porque eu passei por isso, fui pra segunda opção igual você fez aí, mas eu tive que ficar lá de castigo na autoescola lá durante um mês. Fazer mesmo? a prova de novo, aquela prova lá de lei de trânsito, tinha que fazer todo esse processo. Sua carteira então foi aberto o processo contra você? Eu não lembro a pontuação que tinha não, mas estava nesse nível aí, tinha uns mais de 40 pontos aí também, aí eu fui nessa opção que você falou, cara, vou esperar abrir a turma. Isso. Aí realmente chegou nesse ponto, aí eu precisei realmente passar pelo processo do Detran, falei, não, agora eu vou andar bem devagarzinho mesmo. O meu nunca abriu. Aí eu tenho esse certificado de prontuário lá em casa, lá uma página que fala quantos pontos que eu tinha e tal. Cara, que loucura. E quando eu falo com o pessoal, pô, tinha 42 pontos, a galera fala assim, poxa, 42 pontos, cara, Você fazia no mas não é 42 pontos que eu tomei 42 pontos de uma vez. Cara, foi esse ano, um pouquinho, 2 anos depois, um pouquinho, 3 anos depois. Tinha 3, 4 veículos no meu nome. Então, meu pai tomava multa lá, o cara que tomava multa aqui. Então, acabava vindo acumulando.
Mas eu passei por isso. E voltando ao assunto aqui do nosso currículo, é nessas informações complementares que a gente coloca esse tipo de informação. Se tem CNH, tem disponibilidade para mudança ou não. E um dos erros que eu cometi, cara, nesse currículo aí que eu tenho, que eu falei para vocês que eu tentava conseguir vaga nesse sentido, eu não conseguia, é que no currículo falava assim, cara, eu já fui promovido no meu último emprego. Hum. Então, tipo assim, eu tinha o meu currículo na informação complementar, já fui promovido no meu último emprego. Eu coloquei isso lá. Então, muitas outras informações complementares a galera coloca ali que não tem nada a ver com a vaga, são informações conexas. Cara, já fui divorciado, ou sou muito proativo, enfim. Coloca essas informações, já fiz curso de telemarketing. Cara, colocam coisas que não vão agregar para aquela vaga ali. CNH você coloca porque vai agregar, que não disse, algumas empresas precisam. Questões de mudança de cidade precisa colocar. Por exemplo, eu olho hoje lojas que tem em 8 estados, então tem que ter uma certa disponibilidade para viagem ou algo nesse sentido. É importante, então tem que estar colocado ali. Então coloquem coisas que vão ajudar você a conseguir aquele objetivo final ali, Isso tá aí. bom? E cara, finalizando essas partes aqui, a gente finalizou nosso currículo com 1, 2 páginas, preto no branco, bem simples, objetivo e eficaz. E você me pode perguntar assim, pô, Wes, mas hoje em dia, cara, que nem você falou que há 10 anos atrás você pegava os currículos e saía espalhando nas empresas, hoje em dia não é assim, hoje em dia é tudo online. Como é que eu faço para poder fazer isso, tendo em vista que os currículos são todos online? Eu tenho que cadastrar esses currículos dentro desses sites. Cara, é simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. A dica é essa. Você faz um currículo padrão ali em Word, coloca ali todas as suas qualidades, seus defeitos que vão te ajudar a alcançar o próximo cargo que você quer, seja supervisor, seja coordenador, seja gerente de manutenção. Coloca tudo isso em Word e vai colocando as informações que mais se adaptam àquele cargo que você está se candidatando naquele momento. Então, se você está se candidatando para um cargo de gerente, você vai lá nesse currículo de Word, pega as informações que são mais aptas para gerente, que se conversam mais com aquela vaga, cria um currículo em PDF para gerente e manda para lá. Ou se cadastra naquele site com aquelas informações. Depois você vai se cadastrar no outro site para currículo para supervisor. Então você vai nesse mesmo currículo base, pega as informações para o supervisor, cria um currículo para o supervisor e insere as informações lá no site, tá bom? Para ficar algo mais fácil, mais palpável, mais didático para você, tá bom? Acho que de currículo é isso. A gente tem infinitamente mais assunto para falar sobre cada currículo. A gente tem muito know-how sobre isso, né? A gente contrata, já foi contratado, avaliam currículos hoje quase que mensalmente aí para poder trazer gente para o nosso time. E pensando nisso, Zé, a gente desenvolveu um curso totalmente voltado para currículo de quem está na área de manutenção, querendo alcançar um cargo de gestão. Esse curso hoje ele está ativo, se você quiser adquirir ele, é um preço de uma pizza. Tá bom? A pizza que você compra no iFood aí, o custo tá mais barato que isso. Se não me engano, tá 12 87, vezes cara. de R$ 7 lá, ou à vista até mais barato que isso. Avalie lá. E nesse curso a gente pega cada tópico desse, entra mais profundamente, te ensina como preencher. Então pega na sua mão, ó, coloca as informações, pega essas informações nesse site, pega essa informação naquele site, coloca aqui dentro do seu currículo, se cadastra dessa forma. Então é algo que vai te ajudar a dar o próximo passo na sua carreira. E a gente pegou esse conteúdo aqui gratuito, você consegue sair do outro lado com ele. Mas caso você queira algo mais direcionado, mais aprofundado, entre nesse site lá, com o preço de uma pizza, você consegue todas as informações que você consiga fazer aí de forma rápida, simples, eficaz e eficiente, tá bom? É um presente aí do Chão à Gestão para vocês que estão querendo sair, dar o próximo passo na carreira, tá bom? Zé, você queria dar os últimos recados pro pessoal aí, que nos acompanhou até agora? Falar, né, que isso que você falou no final é a notícia boa que a gente deixou aqui pro final. É falar que tudo que a gente disse aqui hoje, tudo que a gente conseguiu passar para vocês, está lá, tudo bem estruturado, mostrando realmente passo a passo, como fazer, como executar, exemplos ali de como realmente fica ali o layout. Acessem lá, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Acessem e aprendam mais sobre a questão do currículo. Perfeito, pessoal. Então é isso. Acompanhe nossas redes sociais, tem conteúdo gratuito de altíssimo valor para você que trabalha na área de manutenção, quer sair do chão de fábrica, alcançar um cargo de gestão dentro das empresas. Espero ter contribuído com vocês aí com esse conteúdo até agora, tá bom? Até a próxima e abraço! Abraço, pessoal. Até mais.